Nascido na década de 80, em uma família conservadora e religiosa, eu era uma criança que passou de extrovertida para introvertida devido aos castigos e abusos de meu pai. Passei a observar o comportamento humano e fiquei fascinado com as reações humanas diante do inesperado. Passei a ser um manipulador natural e criar situações de alegria e dor nas pessoas para acompanhar as mudanças de fisionomia e expressões de seus rostos. A partir dali, eu sabia que era diferente e não me encaixava na sociedade. Procurava alguém como eu, sem me mostrar de verdade. Procurava sinais que alguém poderia ser como eu. Sempre fui fascinado por serial killers. Acreditava que os conhecia e os entendia e que sentia o mesmo que eles. Mas em uma coisa era diferente: a empatia. Como muitos relatos de serial killers, eles não têm empatia por nada. Mas eu sentia empatia pelos meus pais, irmãos e meus filhos. Mas aquela vontade de causar sofrimento nas pessoas de forma cruel só aumentava, e meu sofrimento cada vez mais aumentava. Foi então que passei a tomar remédios para a ansiedade e tudo ficou calmo. Aquela vontade terrível adormeceu. Essa vontade, por sinal, é como quando você marca um encontro com uma pessoa daqui a 7 dias e você quer muito ir. No primeiro dia, você nem lembra direito, às vezes nos intervalos da mente, mas quando mais próximo do dia vai chegando, mais ansioso e excitado ia ficando. Assim era a vontade de causar dor de maneira cruel em alguém. Ficava fascinado em amarrando, mutilando e matando alguém. Então, durante 18 anos, eu vivi de forma pacata, sempre tomando remédios. Tinha um trabalho estável, esposa e filhos, e eu os amava muito. Quando perdi meu emprego, minha mente desmoronou. Aquela rotina de todo dia acabou e eu passei a ter mais tempo livre. Parei de tomar aqueles remédios e minha mente macabra aflorou novamente, mas ainda pesava as consequências dos meus atos. Não queria ser preso, mostrando o monstro que eu era, mas não tinha sossego. Nada mais me dava prazer a não ser minhas fantasias e eu tinha que satisfazê-las. Minha primeira pintura, vou chamar assim, foi quando eu estava andando em uma área de mata com várias casas. Eu gostava de andar no mato para respirar um pouco. Sempre carregava comigo uma faca grande, uma boina. Era cedo, não sei qual horário era, mas um homem parecia estar saindo para trabalhar. Foi quando meu coração disparou. Me veio uma excitação absurda e eu sabia que naquela hora aquele homem iria morrer. A Tasha era uma linda menina, boa, tímida, de apenas 16 anos, quando, infelizmente, ela foi brutalmente assassinada por alguém que ela conhecia. Tudo isso começou quando ela tinha o Facebook, Instagram, mas costumava usar apenas o Facebook. Um dia no Face, quando ela estava no computador, respondendo uns comentários de algumas fotos que postou, ela recebeu uma notificação do Scott BR300. Sem pensar duas vezes, ela aceitou e os dois começaram a conversar.
por volta de 1 da tarde até as 8 horas da noite. Muitas vezes seus pais davam bronca por ela ficar muito tempo no computador, até esses horários, até ele ficar tarde, com um tal Scott. Certo dia, eles marcaram um encontro numa praça e pela primeira vez eles se viram. Tasha tinha cabelos pretos, curtos, até o ombro, olhos azuis, pele branca, magra, meio baixinha. Já Brian, conhecido como Scott no Face, era loiro, alto, magro, branco, olhos castanhos, claros, e também tinha a mesma idade que Tasha. Então os dois passaram a noite toda conversando, até que 1 hora se beijaram, e depois disso os dois decidiram ir embora. Cada um seguiu seu caminho, um para o lado, um para o outro, até que bem tarde daquela mesma noite, quando Tasha estava dormindo no meio da madrugada, às 3 da manhã, Brian apareceu com uma faca enorme nas mãos e chegou perto da menina que dormia profundamente na sua casa, enrolada num cobertor, e disse cochichando em seu ouvido: "Você nunca deveria ter me aceitado, sua inútil." Quando ela foi abrir os olhos para ver quem era aquele invasor, ele rapidamente a esfaqueou brutalmente em seu coração mais de 30 vezes e fugiu pelo mesmo lugar que entrou, a janela, sem deixar rastros. Até hoje, o assassino de Tasha está foragido e a faca que ele usou para matá-la nunca foi encontrada. Olha, quando eu era garoto, eu passei a minha vida inteira estudando em escolas públicas, mas uma delas, a mais marcante, foi a escola que eu entrei no início da minha adolescência. A merenda era horrível. Uma vez, inclusive, alguns alunos chegaram a encontrar insetos mortos dentro da comida. Ufa, felizmente, alguns de nós podíamos levar lanche de casa para a escola. Uma certa vez recebemos a notícia que uma das tias da merenda havia desaparecido misteriosamente. Decidiram contratar outra. E da outra que contrataram era uma mulher magrela, branca, estatura média. E pelo meu ponto de vista era feia. Ela era bastante séria, mas não que outras tias não fossem sérias, é que a expressão dela era bem diferente. Era uma seriedade estranha. Ela era tão quieta que nós nunca chegamos a ouvir sua voz, se é que ela era muda. Mas essa tal tia decidiu alterar o cardápio e começou a fazer uma espécie de bolo de carne. Ou seja lá o que for aquilo. E sempre nos dava nas quintas-feiras. Era estranho, mas surpreendentemente era muito bom. Essa tia começou a fazer mais aperitivos de carne para o cardápio, como sanduíches, bolinhos de carne, eram extremamente bons. E foi aí que começamos a gostar dessa tia. Gostamos muito dela. Ela poderia ser estranha, mas sua culinária era maravilha. O tempo ia passando, mas quanto mais passava, misteriosamente nós percebemos que as tias da cozinha começaram a desaparecer. Então, a escola decidiu chamar a polícia na escola, pois as tias sempre desapareciam após sair do seu trabalho. Após um dia de investigação, a polícia descobriram a verdade, toda a verdade. Na saída, vimos a tia que fazia os deliciosos aperitivos de carne sendo levada pela polícia. Então, eu decidi perguntar aos policiais o que tinha acontecido. Eles me
encarou por alguns segundos com uma expressão triste, ao mesmo tempo enojada, e me disse o mais direto possível: aquela mulher, ela estava assassinando pessoas e usando a carne delas para preparar a merenda da escola. Luma era uma criança bonita, tinha sonhos, como toda criança, mas ela sempre tinha vontade de beber sangue. Um dia, ela foi para uma igreja perguntar para o padre por que ela tinha esse tipo de desejo. Quando ela foi lá, o padre disse que não sabia o porquê dela ter esse desejo, nem ela e nem ninguém sabia. Em um certo dia, Luma foi para a floresta passear, pois ela era só, não tinha ninguém para brincar. Quando ela chegou no meio da floresta, ela viu 2 adolescentes conversando sobre pegar garotas e abusá-las. Um dos meninos viu a garota escondida. Ele foi correndo para pegá-la. Ela até tentou correr, mas caiu. Ele puxou-a pelos cabelos até onde eles estavam. Em seu desespero, Luma pegou o que achou pela frente, uma grande pedra, e bateu em cheio na cabeça dele. O garoto, ele caiu no chão, ferido e pedindo por perdão, mas já era tarde demais. Ela pegou uma pedra, a pedra que ela estava segurando, e acertou com muita força várias vezes na cabeça do garoto e o matou ele. Depois disso, o que aconteceu com o outro garoto e com ela, ninguém sabe lhe dizer ao certo, mas há muitos relatos sobre aquela floresta, pessoas que entram lá e algumas delas nunca mais são vistas. E aí pessoal, como estão vocês? Esse foi o vídeo de hoje, assassinos. Eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo, mas eis aqui eu de novo, Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, deixa o like e fui!